Shalom, meus queridos e amados estudiantes da Palavra de Deus, graça e paz. Pastor Ilmar Satemeric Eller Kaiser, um amante, um estudioso das Sagradas Escrituras, desde os 11 anos lendo a Bíblia, estudando a Palavra de Deus, com afinco, com zelo, escrevendo muito, mas ainda temos muito a percorrer. Sejamos sinceros, a Bíblia é um veio inesgotável, imensurável, intangível. Quanto mais estudamos, menos estamos sabendo na palavra de Deus. Por isso precisamos de ler sempre, orar sempre, jejuar sempre. Precisamos nos aproximar dessas verdades, das sacrossantas escrituras sagradas. Aqui estamos nós pela ADEF, Ministério ADEF da Europa, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, pelo Centro de Excelência em Educação Cristã, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, estudando a Palavra de Deus, com todos os variados cursos que nós temos, para quem ama estudar a Bíblia, só para quem ama, para quem quer diploma, não, para quem ama, quem deseja aprender, quem tem fome de aprendizado. Estamos estudando esses dias Revelações de Malaquias, um livro interessantíssimo, colocado no final da Bíblia, fechando o Velho Testamento, como transição para o Novo Testamento, um livro que teria nos seus 55 versículos todo o resumo doutrinário do Velho Testamento, né? E essas revelações, nas suas 3.450 letras hebraicas, 876 palavras hebraicas, com gemátria maravilhosa, nós vamos aqui, cada dia estudando um pouquinho mais, aprendendo um pouquinho mais. Por que Malaquias foca todos os seus pontos de vista em cima de dízimos e ofertas? O esteio, o vão, né? O pilar central, o dízimo e oferta. Na aula passada nós fizemos uma relação sobre Bereshit e Herem. Primeira palavra do Velho Testamento, última palavra, maldição. Mostrando a tradição, a transição, né? O tempo final do período interbíblico. Malaquias encerra e depois 400 anos começa com João Batista, que seria o Elias, que eu enviarei o profeta Elias, predito no Malaquias 4. João Batista veio nesse espírito de Elias, nessa unção, nesse ministério de Elias. Hoje queremos falar sobre o pão. Tem a citação de pão em Malaquias, né? Malaquias tem muita coisa que cita aqui do Velho Testamento, né? do tabernáculo, né? A gente fica pensando por que Malaquias veio falar tanto de tabernáculo, né? Tem o altar, tem o pão, né? Tem tanta coisa, tem fogo e tantas coisas que nos lembram a mesa, que tinha a mesa dos pães, da proposta, né? Por que foi colocada a palavra pão aqui, lehem? O pão é o alimento básico do judeu, né? Como o alimento básico nosso brasileiro seria arroz e feijão, na Alemanha seria batata, em outros países cada um tem o seu. Para o judeu o cereal era o pão. Pão de cevada para os mais pobres, pão de trigo para os mais ricos. E por que, a pergunta é sempre a mesma, por que colocou pão aqui no Malaquias, capítulo 1, né? Versículo de número 7, diz assim: ofereceis sobre o meu altar, aí tem altar também, aqui no Malaquias tem altar, tem mesa, tem fogo, pão imundo. E depois no versículo de número 12, mas vós profanais quando diz a mesa do Senhor é imunda. O que é a palavra imunda, né? Vamos começar por aí. Primeiro, palavra imunda. A palavra imunda que apareceu o vocábulo hebraico aqui no livro de Malaquias é a palavra Gaal. Gaal aparece 11 vezes só no Velho Testamento. Mais uma vez o 11 aí, ó, sinal do caos, né? Da vida desorganizada, da vida incompleta se não for dizimista e ofertante. Por isso tem 11 personagens no livro de Malaquias e a palavra 11 ocorre 22 vezes na Bíblia Sagrada, que é 11 vezes 2, 22. Essa palavra Gaal, ela pode se chamar imundo, mas também contaminado e manchado. Quando diz lá que Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei, é Gaal aqui, é a palavra Gaal. Mas dessas 87 vezes, dessas 11 vezes que ocorre a palavra Gaal, ela está relacionada com isso, contaminação, mancha, imundo. Mas não é a palavra imundo para imundo que ocorre em Levíticos. Quando Levítico fala sobre imundo, sobre a imundície, a palavra lá já é tamé. Tamé
ocorre 87 vezes no Velho Testamento, só que 45 delas em Levítico. Praticamente a metade das ocorrências dessa palavra estão em Levíticos. Então, essa diferença aí do manchado, contaminado, para aquilo que somente é imundo, né? E pães, por que pão? Por que pão? Porque pão tem a ver com a subsistência humana, né? Jacó, quando foi para a casa dos seus parentes Padã Aram, disse: se o Senhor me der pão e me der veste, eu volto aqui nesse local, que agora vai chamar Casa de Deus Betel, para te consagrar. Então, para alimentação, o alimento é o básico, é o alimento básico, né? Principalmente no tempo dos judeus, mas hoje, ainda hoje, todo mundo come o seu pão, né? De manhã cedo, pão de sal, que eles falam, pão francês, é um alimento básico. Mas aqui aparece em Malaquias o pão imundo, o pão manchado, o pão contaminado. Por que vocês vão oferecer isso, né? Está dizendo aqui no versículo 7. Vós ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que temos sido imundo? A mesa do Senhor é desprezível. Então, por que essa palavra pão aparece aqui? Exatamente porque fala da subsistência, do básico, né? Do mínimo. E quando a gente fala de mínimo, tem que pensar no dízimo e oferta, porque o Senhor diz: fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu, de modo que vos advenha maior abastança. Então, se você for fiel no pouco, também será no muito, Deus vai te dar, né? E aí a gente lembra do que Deus fez com o povo no deserto: comeu o maná do céu. Eles recebiam toda manhã o maná. Eles tinham que processar o maná, ou fritar, ou cozinhar, né? Eles tinham que processar, colher e processar. Mas o maná caía do céu. Então Deus dá aos seus, Ele dá enquanto dorme, dá o sono, né? Mas também dá tudo que você precisa. O Senhor guarda a cidade e tudo Ele vai fazer por você. Se formos fiéis. Quando nós somos fiéis, nós estamos debaixo da nuvem. Então nós estamos recebendo de Deus todas as bênçãos dos céus. E o maná vem do céu. O pão nosso de cada dia será dado. Se formos fiel, Deus tem compromisso com os fiéis, com os leais. Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele, né? Por isso, então, nós tínhamos 12 pães da proposta, que eram pães asmos, que ficavam na mesa do tabernáculo. Aqueles pães não eram, eles ficavam 7 dias e não podiam se comer. Só se comia depois que saiu dali. Enquanto estavam ali, tinha incenso sobre eles, né? E eles ficavam ali, representando as 12 tribos de Israel. No Pentecostes, 50 dias após o sábado, tinha que se trazer cada um os pães da primícia. Na festa das semanas, depois da primeira sábado, contava do primeiro mês, né, do dia 15 de Abib, primeiro mês, depois da Páscoa, primeiro sábado, contava que 50 dias era a festa da semana, a festa das primícias, do bicurim, quando trazia os primeiros molhos de trigo. Então, cada um tinha que trazer 2 pães, tinha que apresentar 2 pães das primícias. Então, o pão está em Malaquias para mostrar que a nossa subsistência, a nossa necessidade básica, o mínimo será dado por Deus, se nós formos fiéis. Para quem é fiel em dízimo e oferta, que não está roubando, 8º mandamento, lei de Moisés, por isso Moisés está aqui no Malaquias. Então ele terá o pão nosso de cada dia será dado. E Deus dá mesmo, irmãos. Deus manda todo dia o nosso pão, não precisamos preocupar não. Olhar o lírio do campo, olhar as aves do céu, Deus manda. Por isso então a referência a pão. E o pão imundo aqui é aquela pessoa que não vai ter, que não está sendo fiel, nem está sendo leal, nem está sendo cumpridor dos deveres, nem dos mandamentos, dos preceitos, das observâncias. Não é fiel no pacto, na aliança, né? Ele então não terá, porque ninguém vai comer pão manchado, pão contaminado, ninguém vai comer pão envenenado, né? Então ele está falando sobre essa questão da obediência e da desobediência. Os fiéis serão abençoados com o mínimo, vai ter o pão nosso de cada dia, né? Se formos fiéis, tá bom? Fica na paz, tchau, tchau.